A primeira energia que a gente vai falar hoje é a energia hidráulica, né? A energia das águas, né? É a energia, né, mais utilizada no Brasil, né, principalmente aí, né, para obtenção de eletricidade, né? Então, para a eletricidade é a energia mais utilizada no Brasil, né, a energia hidráulica. O uso da energia hidráulica ele é muito antigo, né? É uma das energias aí mais antigas aí que o homem utiliza, né, que a humanidade utiliza, é a energia hidráulica. E antigamente era utilizada as rodas d'água, né? Então você tinha a roda d'água, né? E era utilizada aí para fazer algum serviço, como moagem de grãos, por exemplo, né? Basicamente existem dois tipos de roda d'água. A roda d'água de eixo vertical, que é essa daqui, né? Ela fica na horizontal e o eixo dela é vertical. E tem a roda d'água com eixo horizontal, né? Que é o eixo fixo, né? Então os dois tipos de roda d'água aí eles são utilizados. Isso daqui é uma roda d'água aí de potência, né? Podendo variar aí de 200 watts, né? Até 2000 watts. Né? Só para a gente ter uma ideia aí da potência aí de uma roda d'água, né? Isso daí vai ser interessante quando a gente comparar aí com usinas, né, em geral. Então, uma roda d'água aí, ela pode fornecer até 2000 watts, né? Se você considerar lâmpadas de LED, né? Lâmpadas de LED, você conseguiria ligar no mínimo uma lâmpada de LED, aí vamos colocar uma lâmpada de LED de 10 watts, você conseguiria ligar 200 lâmpadas de LED numa roda d'água, né? Se você pudesse gerar energia elétrica com ela, né? Diretamente. Aqui uma roda d'água de eixo vertical, né? E essa aqui de eixo horizontal. Agora, qual é a vantagem, né, de você usar uma hidrelétrica, né, a energia hídrica, né? Ela é renovável, né? A gente já comentou, ela não se esgota. A chuva, né, ela fica dependente da chuva, né, mas sempre acaba chovendo na região, né? Pode demorar um pouco, mas sempre vai chover, né? Ela não polui o ambiente, né? Não libera gases tóxicos, né, para o ambiente. Você pode utilizar ela para irrigação local, né? Você pode utilizar ela na redondeza, né, para irrigação. Ela proporciona desenvolvimento local, né? Então, para você ter a hidrelétrica, você vai ter que ter toda uma estrutura, né? E isso daí é interessante, né? Alguns não gostam, outros gostam, né? Um exemplo que a gente dá, a gente vai comentar aquela usina de Belo Monte, né? Os comerciantes da cidade, eles gostam da usina, né? Se você for conversar com comerciantes das cidades, eles gostam porque eles faturam mais vendendo, né? Para os funcionários e tudo mais, que desenvolve o local. Porém, alguns proprietários de terra ou tribos indígenas, eles, em geral, podem não gostar da presença da usina ali, né, devido à desvantagem que a gente vai comentar aí, que é o principal, é o alagamento, né? Então, mas em geral, ela desenvolve, né, localmente e você vai poder ter estabelecimento de vias fluviais, né? Você vai poder ter barcos, né? Fazendo transporte de coisas ali também, né? E também existe fomento de atividades de lazer e turismo, né? Na região de Furnas, em Minas Gerais, ali o turismo
Ali o turismo é alto ali em cima da própria represa ali, né? O fomento do turismo, do lazer, ele realmente ele acontece. E o custo de produção é baixo, isso daqui é uma coisa importante, né? A hidrelétrica ela tem um custo de produção baixo, né? O quilowatt-hora que é gerado numa hidrelétrica é um quilowatt-hora barato, em comparação com as outras fontes aí de energia. Agora, a desvantagem. A principal desvantagem da hidrelétrica é o alagamento, né? Então, quando você constrói uma hidrelétrica, né, você alaga uma área muito grande, né? E aí você vai ter que deslocar populações ribeirinhas, populações indígenas, né? Fora a agressão, né, na fauna e na flora também, né, da região. Então, aqui é a questão, alterações nos ecossistemas, então eu acabei de falar, né? A flora e a fauna, ela é agredida profundamente aí quando você constrói uma hidrelétrica, né? Erosão nos solos, né? Então, você alagar, né, uma área tão grande assim, isso daí acaba provocando também erosão nos solos, né, e atrapalhando qualquer tipo de agricultura ali que exista, né. E elevado custo de instalação e de desativação também, se for o caso. Então, para você construir uma hidrelétrica, precisa de muito dinheiro, né? Em geral, a hidrelétrica ela dá uma potência robusta, potência alta, dá milhares aí de megawatts, né? A gente vai vendo as usinas aí, a gente vai começar a ter noção aí da produção de energia de uma solar, de uma eólica, né? De uma hidrelétrica. Em geral, a hidrelétrica é potência altíssima. As maiores usinas do mundo, né, elas são hidrelétricas, né, que produzem maior potência, né, a maior quantidade de energia, né, que tem uma potência nominal maior, é a hidrelétrica. Então, e ela é muito cara para você implementar, né? Depois de implementada, ela vai gerar ali né, o quilowatt-hora ele é barato, né, ele é vantajoso, né, você consegue pagar, só que é complicado, né, você construir uma hidrelétrica. Exige realmente muito dinheiro mesmo. Agora, funcionamento, né? Como que funciona? A base, tanto das hidrelétricas, quanto a de vários tipos de usinas que a gente vai ver, que é termoelétrica, eólica, geotérmica, maré motriz e por aí vai, é o gerador, né? Que utiliza a chamada lei de Faraday. Então, o princípio de funcionamento é transformar a energia mecânica em elétrica, né? E como que isso é feito? A água é represada, eu vou mostrar isso aí logo adiante, e você abre uma comporta e ela vai começar a se mover, né? E vai movimentar a turbina. Essa turbina, ela sendo movimentada, né? Você vai ter ali no gerador, né, uma movimentação dele num campo magnético. Então existe a chamada lei de Faraday da física, né, que ela fala que se você movimentar, né, se você variar o fluxo magnético, você produz eletricidade. Então é a variação do fluxo magnético, né, isso daqui é chamado de espira, né, que produz eletricidade. É o mesmo caso do dínamo, né? A gente viu ali na aula do Felipe, aí, quem assistiu mais cedo, né? É o mesmo princípio de funcionamento. Você tem um campo magnético, o campo magnético ele sai aqui do Polo Norte e desce aqui para o Polo Sul, né? Aqui você tem um campo magnético. E você movimentando essa espira, você está variando a área útil dela, né? Então, você movimentando a espira, você varia a área útil, a área que é percorrida aí pelo campo magnético. E isso daí que produz eletricidade. Isso daí que é o meio que você tem de transformar a energia mecânica em elétrica.
Na planta, como é que funciona aqui? Se você represa a água represada aqui, você tem uma energia potencial gravitacional, que é chamada, né? Uma energia que ela é potencial, gravitacional. Quando você abre a comporta, essa energia ela vai se transformar em cinética, né? Aqui, ó, em movimento da água. Então, a energia cinética é energia associada a movimento. Aí ela vai mover a turbina, né? As pás aqui da turbina que vai mover o gerador, né? Então, né, nesse movimento aí você vai ter aquelas espiras ali variando ali dentro de um conjunto de ímãs. Isso aí produz eletricidade. Essa eletricidade ela é acertada aí num transformador, né? O transformador ele troca, né, a voltagem da corrente alternada, né? Então a voltagem ela é modificada para ela poder ser transportada, né, nas linhas de energia. E as usinas em geral, a maioria delas elas têm esse princípio de funcionamento aqui. Numa eólica, a diferença é que quem move a turbina não é a água, é o vento, né? Numa usina nuclear, por exemplo, o que move essa turbina aqui é vapor d'água, né? Que você faz ali a fissão nuclear, ferve água, o vapor d'água que move a turbina. Então, maior parte das usinas que a gente tem hoje em dia, elas utilizam esse sistema aqui de turbina e gerador. E aí a usina o que vai modificar é o que está movimentando a turbina. Numa termoelétrica, você queima o gás, né? Geralmente é gás, é usado, pode ser usado carvão também, ou diesel, né? Mas você queima esse combustível, libera calor. O calor, né, ferve água, o vapor d'água move a turbina. Tem usina termoelétrica que ela pode usar até o gás queimado para mover a turbina. E outros que tem ciclo misto também, né? Mas em geral vai ter alguma coisa movimentando a turbina. Então a geração de eletricidade ela é feita assim. Aqui a gente tem um esquema, um outro esquema também para a gente ver melhor, reservatório, né? Energia potencial gravitacional aqui da água. Você abre a comporta, vai ter energia cinética, né? Aqui no movimento da água. Essa energia cinética, que ainda é mecânica, vai ser transformada em energia elétrica por meio do gerador, da turbina e do gerador, né? Então a turbina ela recebe aí essa energia, faz o gerador se movimentar também junto, gera energia elétrica, né? Aqui a gente tem esse conjunto aqui para a gente ver, né, da turbina, né, a entrada da água, né, a saída da água, né? Então é interessante aí a gente ver. Uma vez que a energia é gerada, né, ela vai passar ali para, né, transformadores, né, para poder colocar ela numa voltagem adequada, né? Geralmente, quando você transporta a energia elétrica, principalmente em trechos muito longos, é vantajoso você colocar a voltagem alta, né? Por isso, né, que você na rua da sua casa aí, né? A energia no fio de alta tensão, ela tá ali a 4.000 volts, 5.000 volts, né? Na alta tensão ali. O transformador ele vai pegar e ele vai abaixar para 127 volts, né? Para alimentar as casas, né? Então você tem um transformador de rua. O transformador de rua ele abaixa esses 4.000 volts, 5.000 volts, né? Que é da alta tensão para 127 volts, né? Então, já para transporte a muitos quilômetros, você não usa 4.000 volts, igual dentro da cidade, né? É comum você ter 15.000 volts, 20.000 volts ou até mais nas linhas de alta tensão, né? Quando você viaja por estradas, assim, você consegue ver algumas, né, linhas de alta tensão, né? Tem umas bolas laranjas aqui, né? Aquelas bolas, elas são para aeronave, né?
para ela ser visível, né, para a linha de alta tensão ela ser visível, né, para não ter problema aí de colisão com a aeronave. Então esse aí é o fluxo aí da geração da energia hidrelétrica. O Brasil é um dos países que mais utiliza energia hidrelétrica, né? Você vê aqui que os países que mais utilizam Canadá, Estados Unidos, Brasil, China, Rússia, são países que têm uma área territorial muito grande, né? Então, falou em hidrelétrica, devido ao alagamento, você tem que ter uma área muito grande aí, né, para poder instalar usinas, senão você vai atrapalhar, né? Então, países europeus, por exemplo, a Holanda, Bélgica, como é que eles vão colocar, né? A Bélgica é um país muito pequeno. Você colocar uma usina hidrelétrica ali, o alagamento que vai provocar vai consumir aí uma área grande aí do país, né? Importante. Então você repara que quem utiliza a hidrelétrica é país com área territorial grande, né? Basta lembrar disso aí, ó. Só, né? Rússia, China, Brasil, Estados Unidos, Canadá, né? Em área territorial aí são os maiores países aí do mundo que exploram bem a hidrelétrica. A primeira hidrelétrica do mundo, né? Ela foi criada e foi implantada em 1870, né? Na Inglaterra, Craigside Hydroplant. Então era tipo um castelo, né, de um cara muito rico lá da Inglaterra, né? Ele implementou aí essa hidrelétrica lá na área dele. Nos Estados Unidos, né, a primeira hidrelétrica, né, ela veio em 1882, né, na cidade de Appletown, né, no estado de Wisconsin, 2,5 quilowatts, né, né, 2,5 quilowatts. Só para vocês terem uma ideia, a gente vai ver logo adiante, Itaipu, que é a nossa maior usina, né? Ela tem potência de 14 mil megawatts, né? Mega é milhão, né? Quilo é mil, né? Então isso aqui era 2,5 mil watts. Hoje a gente tem Itaipu com 14 mil milhões de watts, né? Então a diferença é muito grande. A primeira hidrelétrica, né, de maior porte na época, que foi criada foi nas cataratas do Niágara, né? É muito famoso aí em filme, a gente vê aquela questão de descer no barril, né? Até no desenho do Pica-Pau, aí, não sei se vocês lembram ou já assistiram aí, vocês, Pica-Pau desce ali, né, num barril ali nas cataratas do Niágara, né? Então, 75 megawatts. Essa hidrelétrica ela foi criada aí em 1895 nas quedas aí de Niágara. Hoje a gente tem Itaipu 14 mil megawatts, só para vocês, né, compararem. No Brasil, a primeira hidrelétrica, né, de maior porte foi em Marmelos, né, hidrelétrica de Marmelos em Juiz de Fora, Minas Gerais. Então você tinha ali uma potência de 250 mil watts. E Hans, Opa! é que os alunos estão pedindo para você mexer na tela aí, porque agora está aparecendo o slide seguinte também. Tá aparecendo os dois aí. Ah, Eu- então vou tirar esse recurso aqui. Vamos trocar aqui. Melhorou aí? Melhorou. Beleza. Show. Então é a primeira hidrelétrica, né, de maior porte aqui no Brasil, né, instalada em Juiz de Fora. Era utilizada para acender 180 lâmpadas da cidade, né. Furnas, né, que é um marco aí, né, na história do Brasil, né. Ela entrou em operação em 1961. Potência dela 1.216 megawatts, né. E aqui a área alagada dela, né. 1.440 quilômetros quadrados, que é o maior problema que a gente tem na hidrelétrica, é justamente essa área alagada.
Para vocês terem uma ideia, essa área aqui é um pouco mais que a cidade de Macaé. A cidade de Macaé ela é inteira, assim, com área rural, né? Com Sana, com todos os bairros rurais, tudo junto, dá um pouco mais de 1.300 quilômetros quadrados, né? Então, é uma área alagada aí um pouco maior do que a própria cidade de Macaé inteira, junto com a área rural e tudo, né? Então, esse é o grande problema aí da hidrelétrica. Aqui a gente tem Itaipu, né? Itaipu é a maior usina em operação no Brasil. Ela não pertence só ao Brasil, né? Ela é um consórcio Brasil-Paraguai. Ela tem uma potência muito grande, né? 14 mil megawatts. Quando a gente for analisar aí usinas solares, eólicas, né? Termoelétricas, a gente vai ver, vocês vão ver aí que realmente é uma potência bem superior. A área alagada, mais ou menos do tamanho da cidade de Macaé também, né? Então a gente tem uma área alagada aí muito grande também. Tucuruí. Tucuruí, ela durante bastante tempo ela foi a maior, né, 100% nacional, né? A usina de Belo Monte, a gente vai comentar, ela passou Tucuruí, porém na prática ela não passou, né? Belo Monte ela tem uma potência nominal maior, só que ela não utiliza essa potência toda, ela utiliza uma potência menor aí para evitar o alagamento. Então aqui você vê Tucuruí, a área alagada, uma área alagada muito grande, 2.850 quilômetros quadrados. É mais do que duas cidades de Macaé, com área rural e tudo, né? Se for olhar aí, uma das formas de você calcular impacto ambiental é essa, é megawatt por quilômetro quadrado alagado. Aí você veria aí que Itaipu estaria bem melhor, né? Porque ela gera 14 mil megawatts e alaga 1.350. Tucuruí, ela em vez de gerar 14 mil, ela gera 8.370, né? Ela tem uma potência nominal, né, de 8 mil e pouco. E a área alagada é mais do que o dobro. É uma potência menor e uma área alagada muito maior. Então é uma usina aí. Hoje em dia, provavelmente não seria construída, né? Essa usina de Tucuruí. Usina de Belo Monte, né? Quando a gente fala hidrelétrica, né? Não tem como não deixar de falar de Belo Monte. Então essa usina de Belo Monte, né? Ela foi só inaugurada no ano passado, oficialmente, né? Ela teve várias subinaugurações, né? Políticos em geral iam lá, inauguravam uma turbina, aí iam lá e inaugurava outra e tal, mas a inauguração oficial mesmo, ela foi só no ano passado. Ela foi orçada em 16 bilhões, acabou custando 40 bilhões, né, de reais. Aí, mas qual é a grande questão de Belo Monte? Vocês devem lembrar que durante muito tempo ficaram artistas na televisão, né? Criticando, fazendo campanha em cima de Belo Monte, sobre desalojar os índios que moravam em volta e tudo mais, né? O que aconteceu na prática é que choveu o processo, né? Choveu o processo na justiça. Então, mesmo a, a usina ela ter sido liberada de início, né? Ao longo aí da construção dela, choveu o processo na justiça aí de comunidades ribeirinhas, de ONGs, pessoas em geral também, né? Choveu muito processo na justiça em cima dela. Aí eles resolveram trabalhar com Belo Monte a fio d'água. O que seria isso? Quando você trabalha a usina a fio d'água, você não represa a capacidade máxima da usina. Você coloca o nível da água bem menor. E aí, o que acontece? Você vai alagar uma área muito menor em volta.
Então, quando você trabalha a fio d'água, você trabalha ali com uma vazão constante, com uma altura de reservatório geralmente constante ali, né? Um valor próximo ali, né? Isso daí permitiu que a usina alagasse muito menos. Então, ela alaga 478 quilômetros quadrados só, que daria um terço aí da cidade de Macaé. O preço pago por isso é que ela funciona, né, como que a gente pode falar, meio meia boca, né? Ela tem uma potência instalada de 11 mil, é o que foi pago, né? Só que ela só pode gerar 4.500 megawatts, quase um terço da capacidade dela. Então ela funciona assim. Ela funciona para ela poder alagar uma área pequena. Ela tem uma potência bem grande, né, que é instalada, só que ela não é utilizada, porque o nível da água ele fica baixo e, né, e constante, né? Isso daí é chamado funcionamento a fio d'água. E aí ela tem uma potência efetiva de 4.500 megawatts, né? O grande problema é que hoje em dia, para você construir usinas dessas, né, é muito difícil, né? A gente vai comentar aí, chove processo ambiental, chove processo, então não, o pessoal tem medo, né? A empresa privada tem medo de construir qualquer tipo de usina dessa de grande porte, porque vai ter muito problema ambiental e, né, e talvez o investidor aí não tenha o retorno que ele quer. Só para a gente ter uma ideia, né? Aqui é o Rio Xingu, né? A principal cidade aí que tem na área é Altamira, né? Quando vocês ouvirem qualquer reportagem sobre Belo Monte, você vai ouvir falar sobre Altamira, né? Ali é uma cidade ali onde passa a Transamazônica, né? Que é aquela rodovia enorme aí que teria que ligar, né? Até o norte, né? Região norte, a floresta amazônica. E a área inundada é essa azul clara aqui, né? E você teria um trecho aqui com vazão diminuída também. Aqui ficaria a barragem principal, né? Então aqui está a área inundada, né? Então a questão de Belo Monte é essa, né? Sempre que você ouvir falar, né? Ela tem uma potência muito alta instalada, que foi o que, né, inicialmente foi contratado e pago, né? Porém, ela não trabalha com essa potência para evitar problemas aí na justiça. Ela acaba trabalhando aí com 4.500 só e alagando muito menos, né? Alagando uma área bem pequena. Hidrelétrica, a maior que a gente tem de Três Gargantas, na China, né? Então é a maior usina do planeta, essa de Três Gargantas. Não só hidrelétrica, é a maior usina de geração de eletricidade do planeta, é a usina de Três Gargantas, né? Aqui ela tem uma área alagada aí de 1.045 quilômetros quadrados. Então a usina de Três Gargantas é top, né? É a maior do planeta mesmo em geração de eletricidade. Conforme eu falei, né? Se você for procurar saber, né? Em analistas, né? Do sistema elétrico, né? Analistas de negócio, a fase de grandes hidrelétricas ela chega ao fim. Então, depois desse problema de Belo Monte, é praticamente impossível construírem uma hidrelétrica grande dessa de novo. Dois motivos, né? A Eletrobras ela está em processo aí de privatização, né? E isso daí você não vai ter o aporte financeiro do governo, porque o governo, se ele quiser fazer uma obra, ele pega e faz. Mesmo que endivide o país, ele tem dinheiro, ele emite título de dívida, ele faz a obra que ele quiser. Então, como a Petrobras ela está entrando nesse processo, a Eletrobras, né, nesse processo aí de privatização, restaria ao setor privado montar uma usina dessa. Só que não vão fazer, né?
Não, o setor privado não vai se arriscar. Primeiro que é um aporte financeiro muito grande construir uma usina hidrelétrica. E segundo, problemas ambientais, a questão da restrição ambiental. Qualquer pessoa pode entrar na justiça, né? Você na sua casa não concorda ali com a construção, né, de uma usina, você pode entrar na justiça e aí fica uma enxurrada de processo e pode acontecer o que aconteceu em Belo Monte, onde se imaginava que ia ter 11 mil megawatts e na verdade tem 4.500 megawatts só. Então isso daí gera muito problema, né? O setor privado não se arrisca desse jeito. E a tendência é usina pequena, usina de pequeno porte e eólica, solar, né? E termoelétrica também, que é a bola da vez. Essas grandes hidrelétricas aí dificilmente elas vão ser construídas de novo. Uma hidrelétrica que existe uma previsão, né? Esse símbolo aqui, essa sigla aqui, UHE, quer dizer usina hidroelétrica. Depois vocês vão ver UTE, quer dizer usina termoelétrica. Então sempre que você vê UHE é usina hidrelétrica, né? No estado de Roraima, né? Roraima é um estado bem complicado, né? Ele não faz parte aí do sistema, né, interligado nacional, ele não pode receber energia de outros cantos aí do país, o estado de Roraima, e ele compra energia da Venezuela, e é inconstante, né? Essa compra aí da energia da Venezuela muitas vezes não é cumprida, né? Então tem tido muito problema ali de racionamento e apagão, inclusive, em Roraima. A solução atual são termoelétricas a diesel, né, que funcionam em cidades, né, que é muito caro, né, poluente, caro, né. Então existe uma previsão de construir uma pequena hidrelétrica, ó, de 650 megawatts e alagando aqui 330 quilômetros quadrados, né. Uma previsão dessa usina aqui, né, 2027. Dificilmente vai ficar pronta nessa data, né, que é prevista. Olhando essas hidrelétricas, eles dão a previsão, acaba ficando pronto 5, 10 anos depois da previsão. Em geral é o que acontece, né? Então, beleza, né? A gente viu aqui as hidrelétricas. A gente vai dar uma olhada agora em combustíveis fósseis, né? A energia aí dos combustíveis fósseis, que é a energia não renovável. E vai falar das termoelétricas também. Os combustíveis fósseis, né, o carvão, o petróleo e o gás natural, né? O grande problema, né, não é um combustível renovável, porque ele demora milhões de anos, né, o petróleo aí para ficar pronto, né? Muito se estuda, né, como que o petróleo ele tem origem, né? Mas a ideia é que a camada de sedimentos com material vegetal e animal, né, ela ela vai sendo coberta, né, por camadas, né, de rochas, né, ao longo dos milhões de anos, né, porque a Terra, para quem não sabe, ela é mutante, né, a configuração da que a gente tem dos países daqui a alguns milhões de anos vai ser diferente, e onde é mar hoje em dia pode virar terra, e onde é terra pode virar mar também, e aí esse sedimento ele vai sendo sobreposto por camada de rocha e calor, pressão vai ajudar ali catalisar reações químicas, né, que vai acabar dando origem ali ao petróleo, né? O petróleo, uma vez ele sendo formado, você também precisa de uma configuração de rochas que seja interessante para poder ter a exploração. O petróleo ele tem que ficar num reservatório, né? Esse reservatório, né? A gente poderia falar horas sobre petróleo, né? Mas geralmente são três tipos de rocha. Uma rocha geradora você precisa, né?
para gerar o petróleo, folhelho, por exemplo, né? Ela gera o petróleo, aí o petróleo ele tem que ter uma migração e aí ele vai ser armazenado numa rocha porosa, igual uma esponja de cozinha, né? Calcário, arenito, por exemplo, né? São rochas porosas, né? E por cima você tem que ter uma rocha selante, que é uma rocha impermeável para o petróleo não escapar, né? Que é evaporito, que é um tipo de sal, por exemplo, né? Uma rocha selante, ou próprio folhelho, né? Mas então você tem que ter também um sincronismo, que é falado, né? Para poder ter todos esses fatores aí para você poder extrair o petróleo. O que se acredita do petróleo é que ele, de acordo com a temperatura, você tem as fases, né? Onde você tem as reações químicas, a 65 graus você teria a diagênese, né? Com formação de metano, catagênese a 165 graus, aí você teria hidrocarboneto líquido, né? Que é mais pesado, tem mais átomos de carbono e gás também, né? Metagênese você teria uma quebra formando gás mais leves, né? E metamorfismo com temperatura bem mais alta, aí formando grafite também, metano também, né? Então você teria aqui as 4 reações aí que estão envolvidas aí né, as 4 transformações aí que estão envolvidas aí na formação do petróleo. O sistema petrolífero, conforme eu falei, né? Você precisa de uma rocha geradora, né? Folhelho, por exemplo, ela vai ter ali o sedimento em alta pressão, temperatura, né? E aí o petróleo ele vai ser gerado. Esse petróleo ele tem que ter uma migração aí para rocha reservatório, né? Para uma rocha como calcário, arenito, bem porosa. E você vai ter que ter uma rocha selante, né? Uma rocha capeadora ou selante, que pode ser também folhelho, é uma rocha bem impermeável, que não deixa o petróleo escapar. Se você não tiver essa rocha capeadora, o petróleo ele vai exudar. O gás ou o óleo ele começa a exudar, né? A gente pode ver em alguns rios assim o petróleo exudando, fazendo borbulhações, até pode acontecer, né? Carvão. Carvão que é importante vocês saberem que existem 2 tipos de carvão. É o carvão mineral e o vegetal, né? Isso é bem importante saber. O carvão mineral ele fica pronto aí na própria natureza mesmo, né? Ao longo aí dos anos, né? Ele é formado aí com pressão, temperatura alta, né? E o vegetal ele é feito em geral artificialmente pelo homem. Você pega a lenha e vai incinerar a lenha e aí você tem o carvão vegetal, né? Então tem 2 tipos de carvão, carvão mineral e carvão vegetal. Então quando você for comprar um saco aí de carvão para fazer um churrasco, dá uma olhada lá, né? Provavelmente vai ser o carvão vegetal mesmo que você vai estar comprando. Hans, Oi, pode falar. tem pessoas que dizem que eles podem pegar e fazer também esse carvão aí vegetal, ele virar o outro carvão também, entendeu? O mineral. Mas Entendeu? Por ele ser muito caro, não, vai ele falar vira, né? Mas não. Você teria que eficiência. aplicar temperatura e pressão muito alta em cima para poder fazer isso, né? Porque o carvão mineral, a gente vai ver ali depois, a grande questão é o teor de água que ele tem. Quanto menos água ele tiver, mais energia ele libera, né? Então ele tem, em geral, o carvão mineral, ele tem alta capacidade calorífica. Em geral, ele libera mais energia, porque principalmente se ele for, tem vários tipos de carvão mineral. Se ele for, tem um tipo que tem pouca água. Quanto menos água ele tiver, melhor. Agora, o carvão vegetal, ele é um carvão que é energia renovável, né? Então, por incrível que pareça, você falar carvão vegetal é uma fonte renovável. Por quê? Porque você pode plantar uma árvore, né? Usar né, o tronco dela aí para fazer o carvão,
e plantar de novo. Então, apesar de ser bem poluente, né? Essa é a questão. Ela é poluente, polui bastante o carvão, só que ele é renovável, o carvão vegetal. O carvão mineral já não é renovável. Ele demora muito tempo para ficar pronto aí na natureza, né? Entendi. Aqui é como se Ela, forma o carvão mineral. Ó. Então, ó, inicialmente você tem a turfa, que é chamada, né? Para quem mora principalmente em Rio das Ostras, aqui a gente tem um problema grande com turfa, né? Que dá uma fumaça, um mau cheiro na cidade, né? Em determinadas épocas do ano. Já seria o embrião aí do carvão mineral. Então essa turfa, se ela continuar sendo soterrada, né? E com pouco oxigênio, ela vai virar lignite, né? Pode virar ali o carvão betuminoso, com maior pressão ainda e temperatura, e o antracite, né? Que é o carvão com o menor teor de água possível, que é o melhor, né? Carvão. Então aqui você tem, ó, turfa, lignite, carvão betuminoso e antracite. Aqui em azul é o nível de água, né? Então você vê que a turfa ela tem muita água, então não é muito boa. Lignite ali já diminui a quantidade de água, betuminoso diminui mais ainda e o antracite é o melhor ali carvão que ele tem menos água possível, né? Tem maior poder calorífico. Como que o combustível fóssil é usado, né? O petróleo no setor de transportes, que utiliza mais, indústria, né? Gás é usado para tudo quanto é coisa, também para transporte, para aquecimento, né? Para um chuveiro, por exemplo, a gás, né? Países frios utilizam também como aquecedor, né? E o carvão, né? Ele é mais utilizado na indústria mesmo, né? O carvão. Agora a gente vai falar da termoelétrica, que utiliza esses combustíveis fósseis. Então a termoelétrica, ela tem um princípio de funcionamento final aqui parecido com o da hidrelétrica. Ó. Você tem uma turbina movimentando um gerador. Né? Aí o gerador você tem aquele fluxo magnético variando, né, no tempo, e aí você tem a produção de eletricidade. Só que na termoelétrica, a diferença é que quem move a turbina não é a água, igual na hidrelétrica. Né? Você pode usar o vapor d'água, né? Você pode queimar o seu combustível fóssil aqui. A queima do combustível fóssil faz a água ferver, né, com calor liberado. O vapor d'água move a turbina. Tem termoelétrica que usa o próprio gás queimado para mover a turbina e tem termoelétrica que usa um ciclo combinado aí com gás e com o vapor d'água junto, né? Então, o sistema, né, sistemas mais complexos. Mas a base da termoelétrica, para entender, é isso aí. É vapor d'água que move a turbina. Na hidrelétrica é a água que move a turbina. Né? No final é parecido. Né? Qual a vantagem? É a agilidade, né? Uma termoelétrica você constrói ela rápido. Né? A hidrelétrica ela demora muitos anos para você construir uma hidrelétrica. Né? Então, se você tiver boa vontade, aí você constrói uma termoelétrica bem rápido. A instalação, né? Você pode instalar ela em região habitada, igual a Macaé, né? Em Macaé aqui a gente tem, tranquilo, né? Não tem nenhum problema, não vai alagar, né, a cidade, você construir uma termoelétrica. Então você pode colocar ela em local habitado, né? Então por isso ela fica perto do consumidor, né? Ela pode ficar, que é o que acontece, por exemplo, em Roraima, né? Que eu estava falando. Ela não é abastecida, não está no sistema interligado nacional, não recebe energia de outros lugares do país. Então você coloca ali um gerador ali, um térmico, né? Um gerador a diesel, por exemplo, você abastece a cidade. Então você não tem esse problema aí de linha de transmissão e tal. Gás natural.
A termoelétrica você pode usar o gás, né? De todos os combustíveis fósseis, o gás é o menos agressivo, né? Então, a utilização do gás natural ela é sempre incentivada, né? Porque ela libera menos poluentes aí na atmosfera. O Brasil ele tem uma certa reserva aí de carvão mineral, né? Então pode utilizar o carvão mineral, apesar de ser muito poluente, né? O carvão mineral. E ela uma alternativa, né? País, você viu, né? Hidrelétrico, o país ele tem que ser grande, tem que ter uma área territorial grande. Se você não tem, é uma alternativa você colocar ali uma termoelétrica ou uma nuclear também, que depois a gente vai falar. Desvantagem. Impacto, né, ambiental, você ficar jogando gases aí na atmosfera, né? Então você liberar poluentes aí na atmosfera. Custo, isso daí vocês já devem ter ouvido falar. Ah, não está chovendo, então esse mês vai ser bandeira vermelha, né? Então o que acontece? No Brasil, a maior parte da energia elétrica ela vem das hidrelétricas que a gente já viu. Se não estiver chovendo, se o nível do reservatório está crítico, o que você faz? Você coloca as termoelétricas funcionando a todo vapor para poder suprir a demanda, né? E aí você vê que aumenta o preço da conta de luz por causa da bandeira. Então, quando ocorre a necessidade de você ligar as termoelétricas, né, a pleno vapor, né, ligadas elas ficam em geral, né, mas se você coloca elas para produzir bastante mesmo, para suprir a falta da energia das hidrelétricas, você vai ter um encarecimento. O quilowatt-hora da termoelétrica ele é mais caro, né? Então guardem isso aí que o quilowatt-hora da termoelétrica ele é mais caro. Essa aqui é a primeira termoelétrica do Brasil. Foi na cidade de Campos, ó, perto da gente, bem interessante, né? Foi em 1883. 52 quilowatts. 52 mil watts. Era usada aí para acender as lâmpadas aí da cidade, né? As maiores termoelétricas do Brasil, elas ficam aí em geral, a maioria delas aí no estado do Rio de Janeiro. Você repara aqui que a potência de uma termoelétrica não é o nível aí de uma hidrelétrica. Ó. Você tem aqui em Macaé um conjunto ali, né? Usina Termoelétrica, UTE, né? Mário Lago e a UTE Norte Fluminense. Elas ficam no mesmo complexo, né? Elas juntas aí dá um pouco mais aí de 1.600 aí, megawatts. Se você comparar com Itaipu, por exemplo, Itaipu, 14 mil megawatts. As duas juntas aqui dá um pouco mais aí de 10% de Itaipu, né? Então, só para ter uma ideia aí do nível da produção de uma termoelétrica. E uma termoelétrica interessante aí que a gente tem também em São Paulo, de Caieiras, ela gera pouca, né, uma potência baixa, né, comparado, por exemplo, à termoelétrica de Macaé, só que ela utiliza biogás, né? Biogás vale uma aula, dá para falar horas também de biogás, né? Mas seria um gás natural metano, né, que é produzido a partir de biodigestores, né? Pode ser utilizado lixo, né, diversos tipos de matéria-prima para produzir esse gás. Então é bem interessante, né, ambientalmente, né, essa termoelétrica. E outra novidade importante em Macaé aí ela já está em construção uma nova termoelétrica né, a Shell, né, capitaneada aí pela Shell. É a termoelétrica Marlim Azul. Né, ela vai gerar aí a previsão, né, ela vai ter uma potência de 565 megawatts. Investimento aí de 3,5 bilhões, né? Repara que não chega nem perto do investimento de uma hidrelétrica, né? Uma hidrelétrica, por exemplo, a de Belo Monte, custou 40 bilhões, né? 40 bilhões. E a previsão, né? A previsão é 2022, né? Também acho difícil ela ficar pronta, plena mesmo do 2022, né?
né? Mas de repente fica, né? A Shell estando envolvida, né? A Shell estando envolvida, ela pode ficar pronto, sim. Aqui, curiosidade, né, para gente que mora aqui na região, né? Quais são as empresas que estão envolvidas nessa obra, né, dessa construção? O Grupo Cobra, ele trabalha em engenharia, suprimento, construção, teste, comissionamento. Pátria Investimento é gestora de fundos de investimento, né, com maior participação no projeto. A Shell, ela vai fornecer o gás e vai comercializar a energia elétrica produzida, né? A parte de maquinário é da Mitsubishi, né? Ela vai fornecer as turbinas a gás, os equipamentos operacionais, né? Então tá bem, né? Colocou Shell, Mitsubishi, né? Tá bem colocada aí a usina. E BIS Tecnologias, né? Responsável pela obra, né? E pelo loteamento. A nível mundial, a maior usina é de Surgut, na Rússia, né? Quase 6.000 megawatts, né? Surgut 2 na Rússia, a maior usina termoelétrica do mundo atualmente. Repara que ela é bem inferior a Três Gargantas, na China, por exemplo. A maior hidrelétrica tem 22.000 megawatts. Né? Essa usina russa aqui, ela ficou aí com 5.600 aí megawatts, né? Quase 4 vezes menos, né? Então você vê que a hidrelétrica ela é bem robusta mesmo. E a maior, uma das maiores termoelétricas também, bem interessante também, que vale a pena falar, é essa Jebel Ali, né? Na redondeza lá de Dubai mesmo. Além de ela gerar mais de 2.000 megawatts, ela utiliza também essa energia para fazer tirar o sal da água, né? Então ela gera, além de produzir a energia elétrica, ela gera 600 milhões de litros de água potável por dia. Né? Então ela retira o sal da água, né? do mar ali também, né? E gera, além de tudo, água potável. Né? Bem interessante também. Então é isso daí, pessoal.